Oi, Leoa! Seja muito bem-vinda ao nosso Socorro Leoa. Aqui toda semana eu analiso a tua situação e trago conteúdos que vão te ajudar a superar o teu ex e ser feliz novamente. Eu sou a Andressa Carazo, especialista em fins de relacionamento, e o tema de hoje é como sair da dependência emocional do ex. Primeiro de tudo, eu quero já chegar perguntando para você. Quem de vocês acredita que tem a ferida da dependência emocional? Coloca aqui nos comentários dependência para saber que você também está passando por essa ferida. Eu quero saber qual é a tua situação, então coloca aqui. Vamos fazer esse nosso encontro de hoje bastante interativo. Eu quero saber qual é a tua situação, Leoa. Então, já coloca aqui enquanto eu vou enchendo meu copo de água que eu esqueci. Coloca aqui dependência emocional para eu saber que você também está passando por isso. A Ana Paula colocou dependência, a Sandra também, a Sirlene, quem mais está com essa ferida de dependência? A Lid. Bom, gente, vamos começar a entender o que é essa tal dependência emocional. Quando a gente fala sobre isso, essa é uma ferida muito ampla. Então a gente precisa entender que o primeiro viés da dependência emocional, olha aqui, eu tô vendo muita gente com dependência. A gente primeiro precisa entender que a ferida da dependência emocional, ela é caracterizada por um apego extremo. Um apego a essa pessoa, a esse ex, que te leva a tomar atitudes extremas para receber amor. Essa ferida, ela se instala nessa dinâmica de um relacionamento e isso transforma esse relacionamento um relacionamento distorcido, insustentável, ruim com o passar do tempo. E esse relacionamento, ele vai sendo desconfortável não só para você, que sofre pela dependência emocional, mas também muitas vezes para esse outro elemento envolvido, para esse erro, muitas vezes sufocado, que não consegue sustentar emocionalmente você, ou muitas vezes fala, né? Eu ouço muito isso, né? De falar, ai, porque você merece mais. Às vezes, essa outra pessoa que está nessa relação fala, eu não estou te fazendo feliz. Eu não consigo corresponder. Muitas vezes, esse ex, ele vem com essa justificativa porque ele também se enxerga sobrecarregado emocionalmente, ou muitas vezes, essa tua ferida de dependência emocional faz você entrar numa dinâmica de um relacionamento abusivo, porque tem um outro elemento que enxerga essa dependência e utiliza essa ferida como com um senso de poder sobre você, ok? Então, a gente precisa começar a entender. Primeiro ponto. Olha só, a Flá respondeu aqui. Sair de um relacionamento abusivo e com dependência emocional. Exatamente isso que eu estava falando, né? Olha só a Sandra comentando. Eu sou tão dependente que há 4 anos ele me deixou por outro e não consigo superar. Dependência emocional pura, Sandra, mas não é só isso, tá? E eu vou falar mais ao longo do nosso socorro, tá? Bom, como eu estava falando, vamos começar a entender de onde vem essa dependência emocional. Por que eu, Andressa, sou dependente emocional? Todos nós, como seres humanos, somos suscetíveis a sentir isso. Seja muitas vezes dentro de um relacionamento, seja muitas vezes numa relação familiar ou numa relação entre amigos e assim por diante. A pessoa que carrega essa ferida no inconsciente sente isso em vários âmbitos da vida, não só dentro da vida amorosa, tá? E aí a gente precisa começar a entender, quando a gente fala sobre comportamento humano, que no nosso inconsciente a gente tem resultados, uma dinâmica já instalada que não vem só ligada a esse relacionamento, e sim a uma dinâmica que está instalada e que você recebeu ao longo da tua vida. O que eu quero dizer com isso?
que o meio em que você cresceu, o meio em que você se desenvolveu, as pessoas que estavam no teu entorno, o tipo de convivência que você tinha com o seu pai, com a sua mãe, com os seus familiares, o tipo de amor que você recebeu, principalmente nos primeiros anos da tua vida, fizeram você registrar essa lacuna, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você comece a analisar e entender na tua vida de forma geral é olhar para o teu passado, para lá no início, tá? Todos nós, como seres humanos, a gente tem 3 necessidades básicas. A primeira necessidade é de se sentir amado. A segunda necessidade humana básica é nos sentirmos seguros. E a terceira é nos sentirmos pertencentes. E nos nossos traços de formação, de personalidade, desde criança nós vamos tentando muitas e muitas vezes nos encaixar na vida das pessoas. E isso vai fazendo com que coisas vão acontecendo na tua vida e o teu comportamento ele vai se moldando. Se hoje você está sofrendo por essa dependência, significa que você internalizou isso de alguma forma. Que você registrou que agindo assim ou se comportando de determinada maneira, você se sentiria amada, pertencente e segura. E aqui a Flá perguntou assim: como eu faço para os meus filhos, né? Como não causar essas feridas nos meus filhos? Vamos já responder essa dúvida que ela é muito pertinente, tá? Quando a gente fala de desenvolvimento humano, por mais que você, Flá, traga para os seus filhos o melhor cenário possível, sabe aquela família comercial de margarina? Essa criança, esse indivíduo, ele pode absorver coisas totalmente diferentes. Então é como se fosse algo que a gente não consegue controlar. E por que eu falo isso? Porque eu, Andressa, fui uma criança muito privilegiada. Só vou dar um exemplo real para ficar bem palpável isso. Eu fui uma criança muito privilegiada, onde eu cresci num lar onde eu tinha um pai e uma mãe extremamente amorosos. E que nunca eu fui rejeitada. Rejeitada no sentido físico, abandonada. Mas eu, como criança, na minha concepção de mundo, eu me sentia assim. E não porque faltou amor ou porque faltou afeto, não. E sim porque era o cenário em que eu me via e eu armazenei isso, entende? Então, não tem muito como a gente controlar o que essa criança, o que esse filho, essa filha vai sentir. Claro que se a gente for parar para olhar para um cenário de uma pessoa que carrega feridas muito mais profundas e olhar para essa história dessa pessoa, talvez as feridas que ela carrega estejam num grau de profundidade muito maior. Por quê? Porque ela estava suscetível não só às percepções dela, e sim um cenário que jogava e reforçava essas feridas dela o tempo todo. Coloca aqui, Leoa, se vocês conseguiram entender essa resposta que eu expliquei aqui, só para ver se fez sentido para vocês, tá? Daí a gente já segue. O que algumas pessoas não sabem, aliás, o que poucas pessoas sabem, é que essa dependência emocional, como eu estava falando, ela veio de uma formação inconscientemente, desde a tua infância, né? E você precisa entender, você que acredita que é dependente emocional do teu ex, você precisa entender que não foi a forma que o teu ex te tratou, não foi a forma que esse cenário de relacionamento se configurou que tornou você dependente. E sim, que isso é um desvio comportamental teu, um desvio emocional teu, tá? Aqui a Leoa colocou, a Sandra colocou, eu não tive pai presente e minha mãe não era amorosa. Então isso já faz, né, Sandra, você ter uma lacuna, um desvio emocional que vem desde os primórdios, que faz você hoje, talvez na tua vida adulta, viver essa ferida muito presente, porque talvez ela não foi curada ao longo dos anos, né? E aí, isso tudo, como eu falei, essa ferida de dependência, ela vem de acordo
com essa bagagem emocional que você registrou desde a tua infância. Então, desde o momento que você nasce, você é dependente. Você é dependente de um ser humano para te alimentar, você é dependente de um ser humano para te cuidar, para fazer a sua higiene, para propor a tua saúde, a tua segurança. E esse vínculo de dependência emocional, ele normalmente é rompido lá pelos 2 ou 3 anos de idade desse indivíduo. Só que muitas vezes, nessa formação de personalidade, você não consegue romper isso, você não consegue conceber que é capaz de fazer as tuas ações e não depender mais daquele ser humano. Mas muitas vezes, como eu falei, esse vínculo de dependência ele não é rompido dessa forma, dessa maneira. E assim isso te gera uma dependência ao longo dos anos, tá? Então, você registra você registra que o teu bem-estar, a tua felicidade, o teu equilíbrio emocional, ele depende de outras pessoas e de outros fatores para que essas pessoas façam isso por você. Então, se a gente pudesse falar sobre essa premissa, sobre a dependência, é basicamente isso. Eu, inconscientemente, tá? Inconscientemente, eu registro que eu preciso de outros elementos, outras pessoas para eu me sentir bem, para eu me sentir completa, para eu me sentir preenchida, para eu me sentir feliz, para que alguém me sustente emocionalmente, tá? E daí, como eu falei, vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Sei que esse é um tema que gera bastante profundidade e bastante informação, então vão colocando aqui se vocês estão conseguindo entender, tá? Então vamos lá. Como eu estava falando, a dependência emocional, ela é causada por 3 necessidades básicas, que você internalizou, que você não consegue suprir sozinha. A primeira delas, como eu falei, é a de se sentir amada, né, que é um dos traços principais que talvez você assimilou, que é hoje o que você está vivendo. Então, talvez você assimilou que para que o outro te ame, para que essa outra pessoa na tua vida te ame, você precisa se doar demais. Você precisa amar intensamente, demonstrar esse afeto o tempo todo, esse carinho, esse zelo, essa proteção, essa situação de muitas vezes não se priorizar, colocar essa pessoa num outro patamar e pelo outro, fazer coisas pelo outro eh, que nem você acha saudável, mas inconscientemente você acaba voltando, você acaba caindo. Então, vamos dizer que num primeiro cenário a gente pode falar sobre essa dependência emocional pautada nesse desenho, né, de amar tanto, amar o outro tanto, que você esquece de amar a si mesma, né. O amor, o teu amor interno, ele não é cultivado e sim sempre para o externo. São aquele padrão de pessoas que se doam demais, que se entregam demais e consequentemente num fim de relacionamento sofrem demais também. E aí a gente entra nesse segundo cenário, né, para que essa ferida de se sentir amado, né, para que essa necessidade ela seja preenchida, muitas vezes você acaba ficando presa nessa pessoa, nesse ex. E aí o grande problema disso tudo é que quando você não cultiva esse amor interno, olha só, a Sandra falou aqui, eu colocava ele no pedestal. Exato, Sandra, é essa necessidade básica que estava em aberto aí dentro do teu inconsciente. E quando a gente tem isso, muitas vezes você não consegue cultivar o amor dentro de você, o seu amor próprio, né? E acaba esquecendo de se alimentar, vivendo muitas vezes a vida do outro, a vida desse ex e, consequentemente, se perdendo de si. E aí, você insiste, você implora, você não aceita que perdeu esse relacionamento, porque você foi vivendo tanto a vida do outro que é como se você não tivesse uma vida própria. Faz sentido isso para vocês? E aí você acaba entrando nessa gaiola emocional, ficando literalmente nas mãos desse ex. Olha, a Regiane colocou aqui: eu me dou demais e me fere. Exatamente.
É esse o ponto. Porque sempre que você se doa, você se entrega, é como se você esperasse receber isso. E como você não recebe isso, você fica cada vez mais dependente dessa pessoa e vinculada a ele, esperando que um dia esse retorno volte, esse amor volte, e essas esperanças também são nutridas dessa forma. E aí, a gente precisa. Tudo que eu digo é muito real. Que bom, Regiane, que bom que fez sentido para você. E aí eu quero descer agora um pouco mais num nível profundo, tá? Onde é que eu vejo que muitas mulheres erram na hora de superar esse ex e superar essa dependência, tá? Onde é que eu vejo que muitas de vocês erram ao superar esse ex e superar essa dependência? Às vezes, prestem muita atenção nisso. Às vezes, vocês ficam tentando curar esta ferida de dependência emocional a todo custo. Muitas de vocês aqui falaram que são dependentes emocionais, que entendem sobre essa dependência emocional, que se enxergam em tudo isso que eu falei. Só que o grande problema dessa situação, o grande problema desse cenário, é que muitas vezes você, minha cara leoa, não entende quais são os pilares que estão por trás. Porque a dependência emocional, e eu quero que você entenda isso, se questione quais são os pilares que estão por trás da minha dependência. Se eu perguntasse isso para vocês, talvez você nem saberia me dizer. E o que eu quero que fique muito claro? Que essa dependência emocional, ela é só o efeito, o estrago final. Porque se a gente começar a aprofundar, você nem sabe me dizer por que você está presa nessa ferida. Às vezes, por que você está tão presa nesse ex? Por que você está presa ainda sabendo que vivia um relacionamento abusivo? Por que você está presa a esse ex sabendo e tendo consciência que esse ex te maltratava? O que te faz muitas vezes querer voltar para esse relacionamento? O que te faz muitas vezes ficar presa nesse passado? Se eu perguntasse isso aqui para vocês e reforço, vocês têm consciência, clareza de quais são os pilares que estão por trás dessa dependência emocional? Respondam aqui para mim, sim, Andressa, eu tenho consciência. Não, Andressa, eu não faço ideia. Eu sei que eu sou dependente, mas por que eu sou dependente emocional, eu não sei. A verdade é que a chave dessa resposta é você começar a olhar para dentro de si. Olha só, a Flá colocou, eu não tenho ideia. Olha só, a Farias colocou, eu sei porque eu sou dependente emocional. Muito bem, coloca aqui por que você acha que você é dependente emocional, Leo? Eu quero saber. A verdade é que muitas vezes você não começa a olhar para dentro de si e para essas feridas que você carrega com um olhar mais clínico. Então, eu quero que você pare depois que a gente terminar esse nosso Socorro Leoa de hoje e você se pergunte mais. Você se analise mais. Você olhe para o teu emocional com um olhar mais clínico. Se entenda. Olhe para esses detalhes. Em vez de você querer romper essa dependência emocional a todo custo. Lembra que eu falei antes que essa ferida de dependência ela é só o efeito final. Existem pilares muito mais profundos. E dentro da fase da leoa consciente, dentro da fase 2 da leoa consciente, a gente trata isso dentro do PDL. Porque o que eu quero que você entenda ao sair daqui? Se eu sou dependente emocional,
Existe uma razão para isso. Existe uma razão para isso. Existe um buraco emocional com várias vertentes. Várias vertentes que te fazem viver isso, que te fazem ficar presa nessa ferida. Olha só, a Leo aqui compartilhou. Obrigada. Obrigada, Jenny. Sempre morei com pai e mãe, mas nunca tive afeto. Minha mãe sempre me colocava de castigo e ficava sozinha. E isso já é uma análise muito boa. Mas o que eu quero que você desça no nível de profundidade, todos vocês que estão aqui, tá? Eu quero que isso é um efeito, uma causa, um fato que aconteceu, concorda? Eu quero que você desça no nível de profundidade e entenda, bom, se eu vivi isso na minha infância, eu já tenho consciência disso. O que eu trouxe? Qual foi a interpretação? Qual foi a interpretação que eu registrei no meu inconsciente através desse fato? Ok? E aí eu quero que você faça um panorama de ligação do seu passado com o seu presente. Eu quero falar uma coisa bem importante para vocês. A partir do momento que vocês começarem a olhar para a vida de vocês, para os comportamentos que vocês têm, vocês vão ter a chave do emocional de vocês na mão. A chave do emocional de vocês na mão. Só que às vezes a gente tem essa dificuldade de percepção, de olhar para as nossas emoções e começar a trabalhar isso. E hoje, dentro dessa ferida de dependência emocional, como eu falei, existe um buraco. Existe um buraco emocional com várias vertentes que te fazem viver essa dependência. E eu escolhi analisar uma história onde eu vou falar sobre uma dessas vertentes. Porque esse tema de dependência emocional, eu poderia ficar 48 horas falando sobre ele aqui com vocês e a gente não esgotaria esse assunto, porque ele é muito amplo. Então, a gente precisa quebrar, e eu achei uma forma bem didática de fazer isso. Então, eu vou analisar a história dessa leoa que me mandou o socorro, leoa. Lembrando que, se você que está aqui me assistindo quiser participar do próximo Socorro Leoa, toda terça-feira, tá? Toda terça-feira eu abro nos meus stories o Socorro Leoa, onde você me manda a sua história, onde você me manda a sua situação, a sua dificuldade, qual está sendo o teu cenário, e aí eu analiso aqui anonimamente, servindo de insumo, né, para trazer conhecimento não só para você, mas também para tantas e tantas leoas que precisam e que fazem sentido essa história, tá? Então, se você quiser participar do próximo Socorro Leoa, você me manda na terça-feira pelo direct aqui do Instagram. Eu sempre coloco as regrinhas, digamos assim, tá? Então, vamos lá, vamos para nossa análise. Conseguiram captar tudo que eu trouxe até o momento? Coloca sim se você está sendo uma leoa atenta aqui, está conseguindo pegar. Bom, vamos lá. Boa tarde. Eu fui casada por 5 anos. Tive uma filha. Porém, esse casamento sempre foi um fracasso. Desde o noivado e o namoro. Se atentem a essa informação. Esse casamento sempre foi um fracasso. Desde o noivado até o namoro e o casamento, enfim, tá? Bom, descobri uma traição dele 1 mês antes do casamento. Não tive coragem de terminar. Então, a partir daí, começou um massacre emocional. Eu, com o bebê em casa, ele saía para fazer cursos à noite e me deixava sozinha. Comecei a pegar mensagem de outras mulheres com ele no celular e ele sempre falando que acho que a culpa era minha, não sei, a culpa ficou ali entreaberto. Sempre me menosprezando. Eu aceitei tudo, achando que eu poderia mudar ele. Eu aceitei tudo, achando que eu poderia mudar ele. Eu terminei e voltei com ele umas 10 vezes. Ele sempre volta
falando que vai mudar, que pediu para Deus a família de volta. E eu sempre caí na conversa dele. Dessa vez eu terminei, pois a minha filha pegou ele conversando com outra no celular. Ele disse que a culpa é da nossa filha, que a culpa da separação é da nossa filha, e disse que ela está inventando história. Mas eu estou passando mal. Minha mente só pensa que eu não sei viver sem ele. Só as mínimas coisas boas que tive. É uma tristeza e não quero isso. Alguém se identificou, de forma geral, com essa história? Fez sentido essa história aqui para vocês? Bateu em algum ponto que está correlacionado com a vida de vocês? Idas e vindas, não consigo me imaginar sem ele, um relacionamento fracassado. Alguém está vivendo uma realidade relativamente semelhante? A Sandra colocou mais ou menos. Ok, perfeito. Vamos destrinchar essa análise. E o primeiro ponto que a gente precisa começar é identificando. Olha só, a Regina falou, parece que li minha história nesse relato. Que bom, Regina, então vai fazer muito sentido. Perfeito, então vamos lá. Pamela também falou um pouco, então vamos entender. Primeiro de tudo, vamos começar identificando quais feridas que estão aqui por trás. Ai, Andressa, mas é a ferida de dependência, não é óbvio? Sim. A ferida de dependência, ela está presente nesse cenário. Mas a pergunta que a gente tem que começar a se fazer e entender é: por que eu aceitei? Por que eu tolerei? Por que eu fiquei sabendo que desde o namoro esse relacionamento era um fracasso e eu me mantive? E eu insisti. A percepção dessa leoa, quando ela fala, né, que ela foi casada, que ela teve uma filha, que ela sempre teve um casamento, e esse casamento sempre foi um fracasso, desde o noivado até o namoro, a percepção que você precisa começar a entender é que essa leoa já tinha consciência desde lá de trás. E aí a gente se pergunta, mas Andressa, e por que que ela se manteve? Por que que ela ficou? Por que que ela casou? Né? E aí a gente precisa entender que existe um cenário emocional consolidado na mente desta leoa. Tanto na mente desta leoa quanto na tua mente também existe um cenário consolidado. Dentro do nosso inconsciente, prestem atenção nisso. Dentro do nosso inconsciente, a gente vive algo que está atrelado a um benefício. Você, minha cara leoa, que está com essa vertente, com essa ferida da dependência emocional, precisa, a primeira coisa, você tem que sair daqui desse nosso socorro leoa entendendo algo. Existe um benefício atrelado a essa dinâmica, a esse relacionamento, a esse ex. Você precisa entender qual que é esse benefício. E aí, lembra que eu falei? Lembra que eu falei no nosso início desse nosso socorro? Que a gente precisa começar a analisar os pilares que estão por trás. Qual é esse benefício? O que que esse ex está me suprindo? O que que esse relacionamento está me suprindo? Porque você sabe muitas vezes que é um relacionamento doentio, mas e por quê? E aqui a gente entra nessa vertente
da dependência emocional pautada na insegurança, no medo. Esse pilar dessa dependência emocional aqui está pautado na insegurança e no medo. E claro, gente, a percepção que eu estou trazendo aqui é através de uma análise de um parágrafo de texto, tá? Mas por que eu estou trazendo isso com tanta certeza, com tanta segurança? Quando esse ex se apresenta para essa mulher, para essa leoa, lá no início, essa leoa, ela enxerga esse ex como um cenário de possibilidade. Possibilidade, muitas vezes, de sair de um cenário ruim, talvez, que ela estava vivendo. De muitas vezes sair de um vínculo familiar que para ela não era saudável. Ou muitas vezes de construir uma família. E por que eu falo isso? Por que essa dependência emocional ela tá pautada na vertente da insegurança e do medo? Porque quando essa mulher ela descobre uma traição nas vésperas do casamento, o que essa mulher fez? Ela decidiu seguir adiante com essa relação. O que isso demonstra? Medo, insegurança. Muitas vezes se sentir incapaz, inferior. Aqui, ó, na mente dela. Achar talvez que ela tá às vésperas de um casamento e que talvez ela não ia conseguir um outro relacionamento. O teu medo, leoa, ele te coloca em uma zona de conforto. E por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Olha os medos vindo à tona. Olha a Flá falando, meu medo é de ficar sozinha e nunca formar uma outra família. Exato. Isso é uma vertente da dependência emocional. E por que eu falo isso? Porque a falta de coragem, olha como isso é muito claro. Descobri uma traição dele 1 mês antes do casamento. Não tive coragem de terminar. Quando eu falo sobre essa falta de coragem, a gente precisa entender que isso deriva de um receio de correr riscos. Vamos lá. Se hoje você vive um cenário turbulento, um cenário de recaídas, um cenário de idas e vindas, sem conseguir se posicionar, sem conseguir romper esse vínculo emocional com o teu ex, é porque dentro de você, prestem atenção, dentro de você existe uma mensagem inconsciente dizendo que você não é capaz. Quando vamos lá, se a gente puxar a ferida aqui da Flá, meu medo é de ficar sozinha e nunca formar uma família. Porque dentro da tua mente existe uma semente plantada dizendo que você não vai ser capaz. Quando eu leio o medo aqui de não superar, a mensagem que está na tua mente, Jane, é a seguinte: você é incapaz de seguir a tua vida. Você é incapaz de superar. O teu medo mostra as tuas incapacidades. Se você tem medo é porque se vê nesse cenário. E aí, como eu falei, essa leoa fala, não tive coragem por causa desse sentimento. E aqui a gente tem um agravante, tá, gente? Nessa análise, nessa leoa aqui. O agravante que a gente tem é que esse ex, a partir do momento que esse cenário foi consolidado,
Esse ex, ele fica menosprezando essa mulher. O que que isso traz na bagagem emocional, no inconsciente dessa leoa? Existe uma pessoa, o teu parceiro, o teu ex, a pessoa que você escolheu seguir num relacionamento. Existe uma pessoa trabalhando no teu emocional o tempo todo, ainda mais a tua fragilidade. Olha que louco isso. Eu já me sinto insegura. Eu já tenho medo. Eu acabo entrando num relacionamento sabendo e tem uma pessoa que entende isso e inconscientemente esse ex ele fica trabalhando na fragilidade dessa mulher o tempo todo. E a justificativa disso que eu tô falando para vocês é a seguinte: esta mulher passou por 10 idas e vindas. Eu terminei e voltei com ele umas 10 vezes. Por quê? Qual que é a causa disso? É como se ela colocasse o pé para fora desse relacionamento e automaticamente ela bota um pé fora e já volta. Porque vem um rebote emocional falando: você não vai conseguir, nem tenta, volta. É melhor para você. O benefício inconsciente que eu falei. E nisso, você, leoa, aceita essas migalhas. Essa leoa aceita essas palavras furadas desse ex. Por quê? Porque é o que você tem. Você aceita. Porque na tua mente a informação que passa é a seguinte: coisa melhor eu não vou conseguir. Eu preciso dele então. Eu vou acreditar. Eu vou mais dar uma chance. Se é isso que ele tem para me oferecer, eu vou aceitar ele de volta. Ele tá vindo. Ele volta, ele sempre volta. Então, no melhor dos cenários, eu prefiro ficar com isso. No pior, o cenário não tá bom. Mas esse cenário que eu tô aqui, eu me sinto mais segura. Lembra que eu falei que a vertente é a insegurança e o medo? Então, para essa leoa, esse cenário estava melhor. A vertente dessa dependência, que precisa ser trabalhada, solidificada, é a segurança emocional. Escreve aí no teu caderno, segurança emocional. Eu preciso trabalhar isso urgentemente. E aqui eu faço a análise de milhões. Do que? Do que, minha leoa? Você tem tanto medo do teu cenário amoroso? O que que esse ex supre que você acha que não é capaz de conseguir sozinha? Você está vivendo, leoa, a fase número 1 do fim do relacionamento. A fase da leoa ferida. Junto com a fase da leoa confusa ao mesmo tempo. Feridas que estão aí dentro do teu inconsciente. Porque vamos lá. Consciência. Consciência. Essa leoa já tem. Você tem consciência. Você precisa hoje, com os teus critérios, com tudo isso que eu falei aqui hoje, começar. Se você está num cenário de dependência como o dessa leoa, você precisa colocar na balança o teu maior medo é voltar para esse ex que te trata dessa forma, do jeito que ele te trata, do jeito que você viveu nesse relacionamento? Ou o teu maior medo é não conseguir viver sem ele? A gente só vai começar
a enfraquecer os nossos medos quando a gente vai começar a compreender e o que eu tô te trazendo? Que se o teu medo é esse, de não conseguir viver sem ele, o trabalho que você precisa fazer é suprir, é construir esses teus pilares de segurança num cenário onde você consegue viver. A gente só enfraquece o medo quando a gente tem um medo maior ainda. E calçando esse entorno dessa segurança emocional. E por fim, o que essa leoa dessa análise do socorro precisa? Alinhar esses pontos que eu falei. Esses pilares. Quais são os pilares hoje dela? Qual é o medo maior? Quando isso tudo que eu falei aqui, tá? Uma coisa é eu falar para você, uma coisa é você consumir esse conteúdo, e a outra coisa é você internalizar. É você deixar essa informação ser processada na tua mente. Porque se você alinhar os pontos, você vai entender, Leoa, que a escolha que você precisa fazer é sustentar a tua decisão, que é de terminar de vez esse relacionamento. E esse é o primeiro passo. Porque os outros passos precisam ser vistos no teu inconsciente. Os outros passos, as feridas precisam ser curadas. As feridas da fase da leoa ferida, da leoa confusa. Entrar na fase da leoa consciente. E por último, na fase da leoa fortalecida. O que eu tô falando aqui? Eu tô falando as 4 fases que você precisa passar curando cicatrizes específicas, feridas específicas dentro da tua jornada de superação. Curando aqui, ó, aqui dentro, esse padrão de insegurança, essa tua falta de capacidade de construir uma nova realidade para você, essa tua baixa autoconfiança. E digo mais, isso tudo que você viveu com essa pessoa. Porque lembra que existe um ser humano, um ex, uma pessoa que estava com você que o tempo todo te colocava para baixo, te menosprezava, trabalhava na tua mente. E você foi vestindo isso. Você foi aceitando, você foi colocando isso aqui, ó, na tua mente. E isso tudo a gente vê dentro do PDL, que é o meu programa de superação. Por quê? Por que você precisa sair disso? Por que é tão importante curar isso no teu inconsciente? Porque existe um perigo oculto. Além disso tudo que você está passando, existe um perigo oculto nessa análise de hoje. E talvez um perigo que você nem está enxergando ainda. Você, leoa, não está só fazendo mal para você a partir de agora. Você não está só com o teu senso de valor indo ladeira abaixo. Você está colocando o teu senso de valor como mulher para tua filha de uma forma equivocada. Você está sendo responsável por dar um exemplo de mãe e de mulher ruim no inconsciente dessa filha. E eu peço desculpas se essa informação, se isso que eu tô te falando aqui tá doendo, tá? Eu peço desculpas.
mas é minha missão como mentora te mostrar isso. A verdade é que você está plantando a semente de um relacionamento ruim no emocional da tua filha. Porque ela pegou. Minha filha pegou ele conversando com outro no celular. Você tem que ter consciência que, dependendo da sua escolha, do que você for fazer agora, você está interferindo diretamente no futuro da tua filha, mais do que você já interferiu. Você e o teu ex como pai e mãe. Porque esse cenário aqui, eu tenho certeza que não era um cenário agradável para essa criança. E aí existe um cenário de risco muito ruim, que é essa criança, num futuro, crescer e repetir o teu padrão. Exatamente, ou ainda pior. Só que eu quero te dizer uma coisa. Para você, leoa, que é mãe, para você, leoa, que tem filhos com esse ex, existe uma possibilidade de você mudar isso. De você reverter esse jogo agora. O que vai acontecer é que depois de você superar tudo isso, a história, teu futuro vai ser diferente. Então eu preciso que você olhe agora criticamente para a realidade em que você está vivendo, para o cenário que você está vivendo, e não pense no agora, pensa no depois. Depois que você superar esse ex, depois que você romper essa dependência. Porque caramba, gente, caramba! Vocês querem viver essa história até quando? Sandra, amante do ex, não dá, né? Isso machuca você. Isso não fere a ele, fere você intimamente. Será que vocês não querem ser amadas de verdade? Viver algo real? Algo feliz? Sabendo que você vai construir um relacionamento melhor em todos os sentidos, né? Seja num ambiente amoroso, seja num ambiente familiar, seja num ambiente trazendo, talvez num futuro, um novo relacionamento para você onde exista uma pessoa que cumpra o papel de um pai de uma forma diferente para essa criança. Porque olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. E eu quero que vocês todas que estão aqui comigo hoje, honrem o compromisso de vocês. Coloca aqui nos comentários, leoa comprometida. Escreve aqui, leoa comprometida, se você entendeu tudo que eu trouxe aqui para você hoje. Se você assimilou as perguntas que você tem que se fazer para destravar essas vertentes da tua dependência. Coloca aqui, leoa comprometida. Se você está disposta a botar um ponto final de uma vez por todas nisso. É isso aí, Flá. É isso aí, Sandra. Chega. Vocês são leoas que merecem viver uma vida muito melhor, muito abundante. Só que para isso vocês têm que se comprometer e entender. Meu Deus, a Andressa falou, eu preciso olhar para mim. Eu preciso entender por que eu tô tão fissurada nessa pessoa, nesse ex. E isso é o primeiro passo, como eu falei. O primeiro passo, ele é racional. É parar e olhar, entender o que está acontecendo. Identificação. E o segundo passo é curar isso aonde, Andressa? Aqui, ó, gente. No teu inconsciente. As feridas que você está carregando, as feridas que estão abertas, as feridas que hoje fazem você se manter presa
a esse ex, presa a esse cenário abusivo, presa a esse cenário insustentável que você está hoje. E isso a gente trabalha dentro do PDL, que é o meu programa de superação. E depois que a gente acabar esse nosso socorro de hoje, vai ali no link da bio, você que é uma leoa comprometida, coloca ali o teu nome, preenche os teus dados, coloca o seu nome na lista de espera do PDL, tá? Lá dentro é que a coisa acontece aqui, ó, no inconsciente. Aqui, é aqui que a gente precisa mexer, tá? Eu vou ler algumas perguntas aqui. Eu vou ler os comentários de vocês aqui. Sobre dependência emocional. Vou reforçar aqui quais as principais perguntas que você tem que se fazer para você depois colocar isso em prática, parar para pensar. O que te prende a esse ex? O que esse ex supre emocionalmente em você? Qual é o benefício que está aí no teu inconsciente que esse relacionamento e esse ex estão atrelados? E a outra pergunta: do que tanto você tem medo? Do que tanto você tem medo para ficar nesse cenário amoroso, vinculada a esse ex, a essa pessoa? Qual que é esse medo que te mantém nisso tudo? Minhas leoas, fez sentido esse nosso socorro de hoje? Coloquem aqui nos comentários se vocês conseguiram assimilar. Coloque aqui nos comentários se fez sentido, se vocês conseguiram absorver tudo isso. Reforço o convite especial, se você quiser participar do nosso Socorro Leoa. Me manda, toda terça-feira está aberto o nosso hashtag Socorro Leoa, onde você me manda a sua história, onde você me manda a tua situação, a tua dificuldade. Você vai me mandar aqui no direct do Instagram a sua história e eu vou escolher algumas situações para trabalhar aqui junto com vocês. Quero desde já agradecer a Leoa que compartilhou essa história sobre essa ferida de dependência emocional, sobre essa vertente do medo e da insegurança. Espero que essa história tenha servido de auxílio não só para essa Leoa, mas para tantas e tantas outras que têm pontos em comum. E espero que vocês tenham aproveitado isso tudo, Leoas. E se você está assistindo aqui pelo YouTube, quero agradecer a tua participação também. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Já aproveite e se inscreve no canal se você ainda não está inscrita. Ativa as notificações e deixa aqui nos comentários se esse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você. Um grande beijo e até!